Nas nossas lives anteriores, nós temos comentado muito sobre a presença dos povos migrados dentro do nosso planeta. Então, já faz algumas semanas que a gente vem trabalhando algumas outras culturas. Nós já falamos dos egípcios, nós falamos dos hindus, nós comentamos sobre os árias, passeamos entre os gregos, já tivemos a oportunidade de conversar, e se alguém percebeu, nós estamos nos aproximando progressivamente do nascimento de Jesus. Nós estamos caminhando na direção. Então, falávamos de Egito 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos. Falávamos de hindu lá atrás, 2.000, 3.000 antes do Cristo. Então, as nossas histórias eram muito remotas, eram muito lá atrás. E nós estamos nos aproximando de determinadas culturas que se fazem agora, culturas mais modernas. Nós vamos falar hoje sobre o surgimento de uma das mais importantes civilizações. E a gente vai perceber que o momento histórico em que ela nasce é diferente dos outros, porque ela é uma civilização tardia, porque ela se forma muito depois da civilização judaica. A civilização judaica é 1.300, 1.500 anos antes do nascimento de Jesus. Então, sumérios, persas, babilônios, são todos antigos. O povo que a gente vai ver hoje, ele se forma depois. E, mesmo sendo assim tão caçula, ele vai ter uma importância absurda na história da humanidade. É um povo que vai se formar, mas vai assumir um protagonismo imenso na história do Ocidente. Imenso. E se não fosse a compreensão daqueles espíritos que migram para essa atividade tão singular de comando, de intelectualidade, de impulsionar a própria história, a gente teria dificuldade de entender como é que, de repente, esse povo que surge desfralda uma bandeira que se torna, na verdade, a grande referência de comando, de força, de poder e de tudo mais, por um tempo absurdamente longo sobre a história da humanidade, com as outras nações muito mais velhas curvadas a seus pés, de uma maneira que a gente vai ter muita dificuldade de entender. Antes de nós começarmos, eu quero só fazer menção a um povo, que a gente vai ter a oportunidade de conversar mais sobre eles hoje, que são os fenícios. Falar um pouco sobre os fenícios. Os fenícios são os libaneses. A Fenícia é onde hoje é o Líbano. E os fenícios, eles eram grandes mercadores, fizeram barcos maravilhosos, eram grandes velejadores, comerciantes dali daquela região do Mediterrâneo. Dominavam aquilo tudo muito antes do surgimento de civilizações mais modernas. Eram os donos dos mares. A gente até estuda no Brasil Coração do Mundo que eles depois encarnariam como portugueses, comandando o trabalho de navegação. Mas quero que a gente grave um pouco sobre a história dos fenícios e a relevância dessa civilização no comando do poder na região do Mediterrâneo, no período que a gente vai começar a conversar agora. Vamos ao vídeo, então? Vamos. No início, campo, pastores e plantações no Vale do Pó. Etruscos, que em Gênese moldariam o ferro e também o caráter dessa civilização, onde durante 5 séculos vigoraria o poder do trabalho, da inteligência e da arte da guerra. A monumental Roma, com suas oferendas politeístas e altares, surge no mítico imaginário na versão lendária dos irmãos Rômulo e Remo. Na narrativa de Eneida do poeta Virgílio, os gêmeos, descendentes de Enéas, herói troiano, foram abandonados à própria sorte ainda crianças, no rio Tibre. Salvos e amamentados por uma loba, o mito e a saga reforçam a luta fraticida pelo primeiro reinado de Roma, que assinalaria nas fieiras da história a vocação desse
que se consolidou como o maior império do mundo ocidental. Em 753 a.C., os primeiros habitantes de Roma, os latinos e sabinos, integram o grupo de populações indo-europeias originárias da Europa Central que vieram para a Península Itálica em ondas sucessivas. Entre as 7 colinas, Roma ganha na fase das monarquias o impulso empreendedor do rei Tarquínio Prisco, responsável pela urbanização da cidade com a suntuosidade do Templo de Júpiter, o Capitólio e outras edificações monumentais. Foi ele o responsável pela drenagem dos pântanos e também do inovador sistema de esgotos, a cloaca máxima. No tocante à blindagem das impurezas, atendendo ao culto externo no âmbito da religiosidade, os romanos, em nível espiritual no contato com os gênios familiares, não alcançavam transcendência nos altares domésticos que seus quereres eram atendidos. E na falta de unidade, o panteão Templo Maior de Roma contabilizava mais de 30.000 deuses. Os patrícios ocupavam o lugar no Senado e no poder. As altas funções que exerciam no exercício da administração pública, justiça e na religião instauravam a fusão da aristocracia da força bruta e do nascimento, numa correnteza de procedimentos às vezes nefastos e de estímulo à divisão entre ricos e pobres, ao culto da cobiça, ao poder e ao seu exercício nem sempre à altura da nobreza de seus títulos. Em 509 a.C., o Senado afirmava protagonismo. Caiu o período da monarquia romana e os patrícios passaram na República a dar ao Senado o status de maior órgão de poder político de Roma. A plebe, secundada por ideias libertárias, organizava 5 revoltas que resultaram no aprimoramento e evolução da lei humana e romana. Com a inexorável ação do tempo e da lei do progresso que é divina, as duas classes, patrícios e plebeus, praticamente se igualariam em relação aos direitos civis. A águia traduzia seu simbolismo em expansão territorial e bélica. Rompia fronteiras, tanto as físicas entre territórios como as de moralidade. A família romana, exemplo de instituição sublimada, que guardava as virtudes heróicas da mulher e a perfeita compreensão dos deveres do homem, viu corrompida sua estrutura em almejos de sedição e poder. O domínio de toda a Península Ibérica, a partir do século IV a.C., e uma segunda etapa das guerras de Roma contra Cartago, chamadas Guerras Púnicas, provocariam a destruição total daquela que foi, em África, o maior e mais importante centro comercial do Mediterrâneo. Alastrava-se o poder. Nas ruínas de uma das cidades mais ricas do mundo clássico, as legiões romanas emergiam no afã bélico de conquistas. Após os triunviratos, estratégia de gestão compartilhada, Roma robustece o período que conhecemos como Império Romano. A divisão por territórios em 284 anos depois de Cristo já denotava os fatores que causariam o seu declínio. Em conjugação de impérios e imensa conjugação de terras, o Império Bizantino e Romano, respondendo a mesmo espírito expansionista
não suportaram sua própria estrutura monumental. A impossibilidade de comandar tamanha grandeza, a corrupção que solapava suas engrenagens, as constantes invasões bárbaras, a alta carga tributária e a escassez de escravizados determinaram seu declínio. Mas, na aurora de novos tempos, a providência divina alerta para os descaminhos, mobiliza-se para a oferta da Boa Nova. E diz Emmanuel, e quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. O que dizer diante disso? Nossa. Muito épico isso, né? Cris, Maravilhoso. O que é isso? Por trás do capítulo de hoje, meus amigos, a gente tem a redação, a gente tem a letra, a gente tem a narrativa de um senador romano, né? De um senador romano, Públio Lentulus. E é muito bonito a forma sóbria que ele trata o capítulo de hoje. Porque é inconteste o quanto Roma significou na sua trajetória espiritual. E eu achei muito bonito quando Emmanuel coloca, né, um dos subtítulos do capítulo, no tocante à influência, quando ele vai falar da influência da cultura romana para o resto da humanidade, que ele coloca, e ele se confessa, né, para quem não sabe a sua trajetória espiritual, passa despercebido. Sim, sim. Mas para quem sabe, fica sutil, fica elegante, né? Porque nós temos um senador romano, né, já sob a égide de uma estatura espiritual mais avançada, podendo olhar para trás e reler essa história. E ele coloca assim, nesse capítulo que ele vai falar das influências de Roma, né, para a humanidade, a entrega que Roma, o contributo que Roma ofereceu para a humanidade, ele vai dizer assim: desnecessária será a autópsia da história, nos seus pontos mais divulgados e conhecidos. Então, ele aqui está confessando que ele não quer fazer um levantamento histórico, um estudo histórico, até porque ele teria muita condição disso, porque ele esteve lá. Ele não só esteve lá, como influenciou profundamente aquele estado de coisas. Mas ele quer nos relembrar a essência do capítulo, e eu acho que é a essência do livro, né? Que é esclarecer o entendimento do leitor quanto à direção do nosso planeta, que se conserva de fato no mundo espiritual sob a égide do Cristo, que vela incessantemente sobre nós. Então, é nesse capítulo onde ele se vê em casa, onde ele se vê profundamente tocado por tudo aquilo que ele estava relembrando, que ele sublinha isso. Então, eu achei de uma grandeza, quer dizer, Emmanuel é grande, né?
mas eu achei de uma sutileza, de uma sobriedade espiritual tamanha essa posição. Percebe um quê de saudade no texto, não tem? Isso. O texto tem uma saudade. Ele quase que sussurra isso para gente. Nesse momento e também no final, quando ele começa a falar da família e dos valores que a cultura romana nutria em relação à constituição familiar. Porque quem leu há 2000 anos vai entender o que eu estou falando. Família, quando ele, né? como a família dele se viu, né, abalada por tudo isso que avassalou depois Roma, né? As misérias todas que avassalaram Roma. Então é isso, meus amigos. Esse é talvez o desabafo inicial aí de uma visão primeira. Não, realmente o vídeo ficou uma síntese excelente de tudo isso. Acho que como a gente precisa, de certa maneira, discutir, vamos ter que começar a trabalhar de novo as mesmas ideias, dando algum tipo de informação complementar para a gente se aproximar mais desse conhecimento. Então, toda a discussão começa, logo no começo do vídeo a gente inclusive vê isso, com a presença de um povo que é o povo etrusco. Esse povo etrusco, ele é um povo sem uma liderança específica, ele não tem uma convergência. Ele é um povo pastoril, simples, sem grandes organizações, é como se fosse assim, um conjunto de pastores que vivem numa determinada região, sem ambições, sem desejo de poder, sem grandes interesses de desenvolvimento. Não, eles querem viver a vida deles, aquela vida simples, cuidar das minhas ovelhas. Dominavam algumas artes, já eram alfabetizados, tinham criado a escrita, mas era um povo simples, né? Dominava a arte de mexer com metais, né? Tinha grandes expressões. E eles estavam posicionados numa região da Itália. A Itália tem um formato de uma bota, né? Eles estavam lá no cano da bota, lá em cima, onde tem o zíper, que a gente puxa para abrir a bota, lá em cima. Eles estavam no topo da península. Então, aqui tem a península todinha, que vai formar a Itália. Eles estão nesse corredor aqui em cima. Então, como eles estavam num corredor, todos os povos que passavam migrando daquela região do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, cruzavam as terras deles, pisavam no território deles. E, assim, era conveniente ficar ali, porque ali era uma rota de migração, era um local interessante. Então, eles permaneciam nessa terra e sofriam a pressão da presença dos invasores que chegavam ali e sempre deixavam as suas marcas. Então, é nesse período em que eles estão vivendo esse processo que eles tomam uma decisão. Olha, ficar aqui no meio da rua é complicado. A gente fica aqui no meio da rua, todo mundo que passa ataca a gente. Por que a gente não entra na península? Assim a gente sai desse processo de perseguição. Aqui a gente nunca vai prosperar. Vamos descer? E essa migração, essa descida deles para o centro do estado, daquela península, onde mais tarde iria se formar Roma, é um movimento muito importante para o início da formação desse novo povo que vai se formar. Ali eles começam a se agregar e eles já não têm mais a perseguição dos invasores. Eles não têm mais. Eles ficam mais seguros. É como alguém que saísse da rua e se escondesse num canto mais seguro do estado. Ou seja, os migrantes continuam passando lá no topo da bota, mas eles desceram para a parte do centro da bota, onde fica Roma, e ali eles puderam ter muito mais facilidade para a edificação de uma nova civilização. Aí você vai perceber na história uma
uma rapidez maior de conceitos de estruturação, de cidade, de velocidade de organização, na medida em que eles, isolados, começam a ter muito mais capacidade de prosperar. E a gente vai perceber o que, de fato, esses homens tinham de verdade religiosa. E eles, embora fossem um povo muito simples, de vida muito pastoril, uma coisa muito desprovida de interesses, até religiosos, eles, a exemplo dos demais povos antigos, também tinham a ideia de vários deuses, também sabiam da imortalidade da alma, também sabiam de todas essas questões, que é uma verdade que atravessa as várias civilizações que existiam ali naquela região da Europa, mas em torno ali do Mediterrâneo, que era muito mais forte essa presença. Então, a cidade de Roma, eles não sabem ao certo como é que ela foi fundada, porque ela foi fundada de maneira muito natural. Não teve assim, gente, atenção, nós vamos para lá, eu vou chamar vocês e vai começar. Então, eles não tinham uma resposta para essa pergunta. Tá, mas como é que foi que esse negócio surgiu? Surgiu de maneira muito espontânea, pela sugestão da espiritualidade de conduzir esse grupo a esse lugar. Na falta de uma explicação mais satisfatória, eles criaram uma lenda. A lenda que aparece no vídeo que a Cris fez. A lenda de que um herói troiano chamado Enéas, ele abandona a guerra, né? A guerra de Troia, a famosa guerra de Troia, e ele se encaminha para essa região. Chegando nessa região, ele tem ali o relacionamento com Réia Sílvia, e ali ela engravida, e ela tem duas crianças. E em função dessa gravidez, ocorre uma série de conflitos, os pais morrem, as crianças ficam abandonadas, porque elas são tiradas da mãe e são lançadas fora, e pensa-se que as crianças eram pequenas, teriam morrido. Mas, lenda, tá bom, gente? Isso é lenda. Para justificar como é que tudo começou. Então, as crianças foram criadas por uma loba, a loba alimentou esses meninos, não comeu os garotos, alimentou os garotos, e eram dois irmãos, Rômulo e Remo. Eles discutem, Remo é morto, e Rômulo, sobrevivendo a isso, é que se dirige para Roma e funda a cidade. É possível que exista alguma coisa de veracidade nessa história. Alguma coisa deve ter. Alguém muito importante chamava-se Rômulo. Possível que alguma mulher tenha tido filhos, eles tenham brigado. É possível um monte de coisa. Mas esse arranjo da maneira como a história é contada na mitologia é pouco provável que tenha se dado dessa forma. Mas isso não importa para nós hoje. O que importa é que eles vão edificar o pensamento do surgimento dessa civilização a partir da figura, né, da mãe deles, a Réia Sílvia, que deixa essas crianças, e dali, então, a cidade começa a se estruturar. Essa cidade, ela se estrutura e alguma coisa muito surpreendente acontece. De certa maneira, o materialismo sozinho não consegue explicar o que aconteceu. Eles eram um povo pastoril. Eles não tinham cidades edificadas. Eles eram um povo etrusco, eles não tinham uma cidade, uma capital. Eles viviam agrupados, viviam de maneira muito simples, e, de repente, quando eles vão para Roma, eles desenvolvem a ideia, nós vamos construir uma cidade com tudo que uma cidade tem que ter. Então, eles começam a apresentar indicativos muito fortes de uma presença nessa coletividade, de uma série de espíritos assim, de uma evolução muito mais satisfatória, que vão ser os edificadores dessa nova realidade. Então, Roma vai surgir de maneira muito espontânea e surgirão homens considerados homens muito importantes nesse cenário, e esses homens vão fazer
inclusive, a Cris até mostrou, né? Tarquínio Prisco, que é um dos grandes, ele é o 5º rei de Roma, Tarquínio Prisco. Mas é uma personagem aí importante nesse cenário, não é não, Cris? E que é uma das poucas personagens que Emmanuel nomeia individualmente, né, nesse cenário aí por onde passaram muitos reis, né, dentro do período da monarquia romana. E é interessante, porque ele coloca luz sobre o nome de Tarquínio, né, Tarquínio Prisco. Agora, Elahá, eu te ouvia falar e estava pensando aqui no início do capítulo, nas explicações que Emmanuel nos entrega, e tentando buscar aqui um paralelismo, né, com o próprio povo hebreu e com o próprio Egito Antigo. Porque vejam que curioso, né? O mito, a lenda do abandono de criança, e aí tem também o cenário do rio, né? Uma criança, 2 gêmeos que são abandonados no rio, e também Moisés, que é abandonado e encontrado na cesta, né? Dentro do rio Nilo. E abandono, crianças no rio que são acolhidas, e esse fator de acolhimento é importante, crianças promissoras com um inquestionável poder de liderança, né? Moisés sendo criado dentro da cultura palaciana do Egito, recebendo todo aquele suporte para que depois pudesse eclodir, né, o verdadeiro líder do povo hebreu. E Rômulo e Remo, que por mais que sejam figuras que se misturam à mitologia romana, existiram, de uma forma ou de outra, enquanto irmãos com uma linhagem real, né, ou alguma linhagem nobre, digamos assim, né, e, de uma certa forma, influenciaram não a criação da cidade, porque Emmanuel deixa isso muito claro no capítulo. Quando Rômulo chega, ele já encontra uma cidade constituída, que é a cidade dos etruscos, que você nos explicava. Mas ele começa a funcionar como um elemento catalisador pela liderança que tinha, né? Tanto é que a lenda ela pode estar, né, sob um arcabouço de um imaginário bastante volumoso, mas existiram 2 irmãos e muito provavelmente esses 2 irmãos lutaram pela decisão de onde sedimentar o central desse povo que começava a se alastrar. Então, conta a lenda que a contenda entre os 2 irmãos, e daí porque Rômulo assassina Remo, eles começam a brigar, porque eles começam a construir a edificação, o muro no entorno do que um achava que tinha que ser naquele local, né? E aí começa a se construir um muro, o outro vai lá e começa a caçoar da estratégia do irmão, e por conta de um começar a caçoar do outro, começa a briga e ali um morre, né? Mas eles estavam cuidando da edificação daquela cidade, do cercar aquela cidade, né? Então, é curioso isso, né, Elahá? De como essa gênese ela é muito parecida, a gênese das 2 histórias. Como tem pontos de contato, né? Mas as lendas, elas, na verdade, elas têm muitos pontos de contato. A gente conhece muito a lenda, por exemplo, de Noé. Mas existe a lenda de Utnapishtim, que teria também enfrentado um dilúvio na Suméria. Tudo muito parecido. Fez uma arca, botou os animais dentro. Essas ideias, elas estão no ideário humano, elas não pertencem a um povo só. É que, como a gente lê muito a obra religiosa judaica e dá a ela uma credibilidade muito alta, a gente esquece de ver que esse texto é um texto religioso e que outros povos também podem ter tido histórias assemelhadas. Então, aqui, o que a gente vai ter? Nós tínhamos um povo etrusco, que vetou para todo lado, né? E quando eles saem e vão para Roma e se organizam, então a gente vai ter aqui
um colimar de forças. Eles passam a se juntar dentro de uma ideia de organização diferente. E, como eu estava falando, reis outros haviam acontecido. E o quarto rei que a gente tem na história de Roma é um sujeito chamado Ancomárcio. Ele não aparece no nosso texto de Emmanuel. Ele era um homem razoavelmente jovem, tinha filhos adolescentes e era o rei. Quando ele morre, e os seus filhos eram muito jovens, Tarquínio Prisco, que não era rei, mas era uma figura notável na sociedade, ele consegue convencer a aristocracia de que ele seria uma opção melhor do que os filhos do rei. Porque os filhos do rei eram meninos, não iam dar conta de tocar a cidade, mas ele, como era uma pessoa adulta, poderia fazer. Ele faz isso e consegue êxito. E se transforma aqui desse conjunto de forças. Você tem um aqui que é diferente dos demais, né? Ele é mais grosso do que os outros. Então, esse sujeito aqui que é diferente é o Tarquínio Prisco, e ele assume o comando. Ele vai ser a pessoa a comandar aquela região, e ele se notabiliza porque o que ele disse, ele cumpriu, como você bem lembrou. Ele faz uma série de obras notáveis em Roma. Aí você vê a antevisão já dessa cidade de já estar trabalhando questões de caráter coletivo. Então, ele cria esse local de tratamento de esgoto, que é uma coisa que hoje muitas das cidades brasileiras não têm. E ele, na Roma antiga, isso 700 anos antes do Cristo, já está preocupado com uma estação de tratamento de esgoto para facilitar com que a cidade possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, isso já desenhado em Roma nesse período. E ele vai fazer um negócio muito bonito, vai arrumar a cidade, ele se torna realmente um grande rei. Quando ele morre, ele não tem filhos para assumir a sequência. Então, haveria uma quebra nessa dinastia. E a mulher dele, que era também uma mulher muito influente, ela convence a mesma aristocracia para colocar Sérvio Túlio, que não era filho dele. Era uma espécie de assessor, era um protegido, sei lá, era uma pessoa, mas como você pode chamar, mas era um cara que acompanhava Tarquínio Prisco nas atividades que ele fazia. A mulher consegue convencer, e esse outro, que seria o Sérvio Túlio, vai assumir o controle das atividades. Aí, esse segundo não é uma pessoa muito voltada para obras. Ele é mais voltado para a organização social. E ele vai começar a promover algumas mudanças do ponto de vista das estruturas sociais que vão trazer desconforto, vão trazer problemas para essa sociedade. E aí você mostra no vídeo, inclusive, esse problema. Qual foi o grande problema que o Sérvio Túlio apresentou? Ele dividiu a sociedade em dois grupos: plebeus e nobres, os patrícios. E tomou uma decisão. Os que ele chama de patrícios, que seriam a aristocracia, todos os direitos. Para os plebeus, todos os deveres. E a sociedade funcionou dessa forma, ou seja, tinha uma classe em cima que era a aristocracia e uma classe embaixo esmagada por essa aristocracia. E isso remete muito à Revolução Francesa, que você tem uma aristocracia que esmaga uma população que está aqui embaixo. E o que a gente vai observar para a gente refletir sobre como é que Capellino funciona? Quando ocorre o desagrado da plebe, porque não tem direito a nada, eles poderiam ter matado os patrícios, porque eles eram o exército. Quem era o exército nascente de Roma? Os plebeus. E os patrícios, o que faziam? Davam ordens, mas eles não pegavam em armas. Então, assim, era uma situação muito conveniente. Eu sou aristocrata, eu tenho privilégios, vocês são plebeus,
deveres para vocês. Então, os campos, a guerra, os trabalhos mais pesados e uma condição de pobreza e pouco poder de decisão, de interferência na política de Roma, era o que sobrava para os plebeus. Igualzinho à Revolução Francesa. O que na Revolução Francesa, os chamados plebeus, os que estavam embaixo, a burguesia, fez quando percebeu que não tinha poder? Promoveu a Revolução Francesa, matou seus nobres, convulsionou o país e iniciou um regime de terror. Beleza. O que fizeram os plebeus quando viram que eles eram explorados pelos patrícios? Que os patrícios tiravam tudo deles e não entregavam nada. Eles sentaram e disseram, vem cá, quem é que planta não somos nós? Quem colhe não somos nós? Quem guerreia não somos nós? Não somos nós que carregamos o piano? E eles, na verdade, vivem no bem bom? Tudo bem que aqui a gente tem uma cidade confortável, tem uma série de recursos urbanísticos, tudo organizado, bacana, mas a gente não tem direito a nada. Nós vamos ficar aqui até quando nessa condição? Então começou a surgir um fermento de revolta. E houve uma ameaça de invasão de povos limítrofes a Roma. Aí os plebeus disseram, é a hora. Agora é a hora da gente dar o troco para os aristocratas. Eles poderiam ter se juntado ao exército inimigo e esmagado os seus aristocratas. Ou eles poderiam ter convulsionado a sociedade e tomado o poder, como a gente já viu várias vezes acontecer na história. Sabe qual foi a decisão dos plebeus? Fizeram as malas e foram embora de Roma, deixaram Roma para trás. Foram embora para um local chamado Monte Sagrado. Ali eles subiram e disseram, deixe eles ficarem lá, quem trabalha somos nós, a gente vai construir uma nova cidade, a gente consegue fazer. Deixa eles com Roma e nós iremos fazer uma outra. Aí, eles vão embora e deixam todo mundo para trás. Meu Deus do céu. É um desespero quando isso acontece. Porque na hora que eles vão embora, os patrícios ficam apavorados, porque eles não sabem colher, não sabem plantar, e não sabem defender a cidade, eles só sabem ser aristocratas. Então, esse fenômeno da saída deles vai se dar aproximadamente lá pelo ano, próximo do ano 500 a.C. 494 a.C. é quando vai acontecer essa chamada revolta, em que eles saem e vão se encastelar nesse monte chamado Monte Sagrado. Aí, o que eles fazem? Eles têm que procurar uma solução para o problema. Então, eles encontram essa solução enviando um negociador. Esse negociador vai. Gente, voltem. Mas voltar para quê? Para ficar lá oprimido, do jeito que vocês fazem? E aí, eles negociam e conseguem a ascensão a uma série de direitos que eles não tinham. Eles conseguem... Aí é que vai surgir, a gente, quando estuda na escola, a gente até ouve essa expressão, o tribuno da plebe. O tribuno da plebe, quem era tribuno era só aristocracia. Aí os tribunos, que são as pessoas que falam nos ambientes políticos, que falam no Senado, passam a ser pessoas da plebe também. Então, eles compõem as cadeiras do Senado, dando cadeiras para os plebeus, cadeiras para os patrícios, e dão uma arrumada na estrutura da sociedade, permitindo que eles consigam fazer. Quem vai fazer essa negociação é um cara chamado Menênio Agripa. É ele que vai negociar. E o interessante é que ele negocia isso no ano 494 e ele tinha muito acesso ao... Por que eles mandaram esse cara? O que ele tinha de especial para... Porque ele era um político extremamente honesto. Ele não passava a imagem do aristocrata que pisa. Menênio Agripa era um homem verdadeiramente preocupado com o povo. Então, é você que vai. Ele vai, negocia
convence os plebeus a voltar, faz as negociações, e no ano seguinte ele falece. Ele desencarna no ano seguinte. Como ele era uma pessoa que não tinha ambições, ele está pobre, porque o dinheiro que ele tinha ele distribuía com os pobres. E quando esse cara morre, não tem dinheiro nem para se enterrar. Quem faz o enterro dele? O povo. Os plebeus e os patrícios se reúnem numa demonstração de pacificação e bancam o enterro de Menênio Agripa. E aí pacifica a relação e a gente vai encontrar a solução para esse problema. O que é muito bonito, Cris, porque a gente vai encontrar aqui um exemplo de que é possível uma solução pacífica nos processos de conflitos sociais. Que eu não preciso, obrigatoriamente, de sangue para virar as páginas da história. E se eu souber, posso negociar de outra forma. E de novo, né, Lahá, trazendo completude ao pensamento de Emmanuel, que anteriormente a gente citava, sob a égide do Cristo. Porque essas reviravoltas na história e essas soluções criativas vinham sempre acompanhadas de impulsos para o progresso da humanidade. Nesse momento, a gente está falando de aquisição da noção de direitos humanos. Quer dizer, não é lindo isso? É lindo. Nessa barganha, nessa luta, né, ideológica e nessa conjuntura da própria revolução, que foi uma revolução silenciosa, no sentido de não ter combate corporal, ganha-se os direitos humanos, a noção de exercício do direito humano. É muito interessante, porque, como você falava, esse político, esse senador, esse patrício, né, o Menênio Agripa, ele traz, né, como elemento de convencimento uma figuração simbólica que depois Paulo de Tarso vai usar em uma de suas cartas, quando ele fala, em uma das suas epístolas, sobre a questão do membro e do corpo, enquanto unidade, enquanto conjunto. É muito interessante, porque Paulo também vai sofrer a influência da cultura romana, porque ele era considerado um cidadão romano, seu pai, um patrício, né? E que gozava de vários privilégios por conta disso. E é por isso que Paulo também transitava muito, né, nesse universo de Roma, da cultura romana. Então, a gente percebe, meus amigos e Elahá, a convergência dessas questões, né? Esses simbolismos, isso vai se entranhando na própria constituição daquela civilização, daquele povo, né? Inclusive, você estava lembrando, o discurso do Menênio Agripa com eles olha, o corpo humano é feito de vários órgãos. Aí os outros órgãos disseram, o estômago quer mandar em nós, o estômago quer mandar em... Ninguém vai mais mandar nada para o estômago. O estômago vai se virar sozinho, porque todo mundo trabalha, a mão trabalha para o estômago, o pé trabalha, todo mundo trabalha para o estômago, só para ele se satisfazer, ninguém vai mais dar nada para o estômago. Aí ninguém dá mais nada para o estômago fica vazio, o corpo adoece, aí todos os órgãos ficam doentes. Esse é o discurso dele lá com os plebeus que os convence, que é o discurso que depois Paulo realmente vai fazer. É verdade. Isso é muito interessante. E eles conseguem algumas coisas muito legais. Eles conseguem sucesso político, eles conseguem ter ascensão, cadeiras no Senado, eles conseguem casar entre si, porque isso é uma coisa meio ilógica, sabe, Cris? Todo mundo era pastoril, aí de repente uma galera vai dizer, não, nós somos aristocracia, vocês não são. Cara, quem designou que tem que ser assim? De onde veio isso? Estava todo mundo misturado. E aí não podia casar plebeu com patrício, aí veio uma lei, não, pode sim. Inclusive atividades sacerdotais. As atividades sacerdotais também não podiam ser exercidas pelos patrícios. E eles conseguem direito a essas atividades sacerdotais a partir das negociações de Menênio Agripa. E isso é um exemplo para nós. Diálogo funciona.
Diálogo dá certo. Não precisa odiar, não precisa tocar fogo, quebrar. Diálogo funciona, né? A gente tem muitas outras oportunidades na história, nas revoluções, né? E a história está cheia de páginas desse tipo, em que, na tentativa de fazer mudança, a gente acabou se excedendo, né? E aí o curso da história dá voltas, né, Larra? Porque nesse momento onde a gente percebe que há essa movimentação para uma solução negociada, digamos assim, inclusive o próprio Senado romano ganha uma amplitude maior, porque ele começa nessa conjuntura de Senado com 100 cadeiras. Nesse período, já de 400 e poucos anos antes de Cristo, a gente já tem o dobro de cadeiras, né? Então, subiu para 200 e pouco, enfim, estou dando números gerais, né? Mas a gente vê a evolução do pensamento humano, o entendimento dessa harmonia social, onde também as pessoas vão experienciando evolução espiritual e coletiva, né? Aquisição dos direitos humanos, enfim, todos esses fatores positivos. E aí eu volto de novo a relembrar a todos, né, sobre a importância do texto de Allan Kardec no texto As Aristocracias, onde Exato. Kardec vai fazer aquela varredura sobre a linha da história da humanidade, classificando vários períodos. E a gente consegue, nesse período que a gente está deitando o nosso olhar agora, identificar duas aristocracias citadas por Kardec. A aristocracia do nascimento, né, que estava ali em plena efervescência, em pleno legado, dentro desse período da monarquia humana. Império Romano nem existia ainda, a gente está falando só dos primórdios de Roma não tem e império ainda. da monarquia. A gente nem está falando de império ainda, mas a gente está falando de uma monarquia, né? De uma aristocracia do nascimento, que ganhou vigência em Roma também. É desse período que a gente está falando. Só que a gente começa a ver a aristocracia da força bruta começar a fazer sombra aí nesses movimentos da aristocracia do nascimento. Porque... O que é? Fala, Elahá. Pode falar, por favor. Comecei a achar que eu tinha poder. Esse é o... Aí você vai ver uma mudança no texto de Emmanuel. Ele começa como que a lamentar no texto. Ele vem construindo um texto, como é que eu vou dizer isso? Ele vem construindo um texto assim, ó, falando da construção de Roma, da edificação, de não sei o quê. Aí, de repente, ele começa a fazer uma espécie de uma curva de assim. Mas a gente se perdeu. Quando a gente se tornou poderoso, no sentido de se organizou, é como se fosse uma determinada sociedade, assim, gente, os nossos problemas estão resolvidos. Estamos em paz entre nós, resolvemos o problema com os plebeus, está tudo ótimo. Que tal invadir os outros? Quer dizer, é nessa hora que é um pensamento que é diferente dos egípcios, que disseram, unificamos a nossa nação. Vamos cuidar de nós? Vamos ficar no nosso caminho? Vamos ficar no nosso cantinho, cuidando da gente, que é o nosso lugar, é ficar aqui? Você não tem expressões imperialistas, à exceção de Tutmoses III, você não tem expressão imperialistas na história do Egito Antigo. Mas Roma, quando começou a engrossar o pescocinho, começou a sentir, gente, eu dou conta, acho que eu consigo invadir os outros. Acho que eu... Aí a história começa a virar. Roma começa a não ser mais olhada na sua leitura interna da edificação da sua estrutura social, mas é como se, nesse momento, ele levantasse os olhos, começasse a ver as outras nações e se perguntar, por que não invadir os outros e tomar o que é deles? E nesse momento, Elahá, quando começa a fazer a curva para baixo, né? O que Emmanuel coloca como destaque no capítulo, né? O Tishnar,
né, o desvirtuar de um dos melhores e maiores marcos de contribuição de Roma para o mundo, que era a noção da vida em família. Ele destaca isso no texto, né? E aí, de novo, eu preciso lembrar, né, a descrição de Emmanuel, a nobreza espiritual de Emmanuel, porque ele toca naquilo que foi para ele o aguilhão. Ele toca nesse ponto. E são tão lindas as palavras de Emmanuel que eu preciso ler para vocês, só para a gente relembrar juntos. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem ante os seus sucessores e os seus antepassados. Aí, no parágrafo seguinte, vem a confissão da sua dor, porque ele viveu isso enquanto senador Públio Lentulus. Lembrando-nos de Roma no seu áureo período de trabalho, e aí ele confessa: enche-nos o olhar de lágrimas amargas. Que gênio maldito! Aí ele começa a se perguntar: que gênio maldito imiscuiu-se nessa organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos, porque era essencial, a noção de família para o romano era essencial, dava base à sociedade, né? Devorando-lhe as esperanças mais nobres, corrompendo-lhe os sentimentos, relaxando-lhes as energias. E depois, no final, ele começa a questionar essa força e acaba por culminar o seu pensamento assim: Roma se transforma num amontoado de ruinarias, afundando num mar de lodo sanguinolento. A gente pensa assim: puxa, mas que palavras pesadas, né, de Emmanuel. Mas ele está revivendo toda a sua saga pessoal, né, Ilahá? Revivendo todo aquele momento de desconstrução da família perfeita que ele tinha, né, com a esposa Lívia, com a filhinha, né, que, pela questão aí de histórias reencarnatórias, a gente acredita que tenha sido uma experiência que ele tenha tido também ao lado, né, do amigo Chico Xavier, que naquela oportunidade era sua filha, agora me fugiu o nome dela, a filha do senador, Flávia, exatamente, a filha do senador Públio Lentulus, Flávia, dizem, né, ser Chico Xavier, e ali todo o elemento que disparou a doença da filha, todo aquele elemento que disparou a busca de Lívia pelo cristianismo, né, pelo Messias nazareno, né, e a revolta do senador romano. E aí vem toda a ruína da própria família, né? Então ele lembra isso e coloca isso de uma forma muito discreta aqui no capítulo. Ele escreve cheio de muita dor, porque a história de Roma poderia ter seguido a proposta do Cordeiro, que é você oferecer a chance de você edificar uma nova civilização, sem os pruridos, sem as dores que são tão comuns numa sociedade como a nossa, marcada por tantos dissabores, né? Por tantas histórias que não precisariam ter sido vividas. Então, a gente observa aí que esse foi como se fosse uma espécie de ponto de inflexão da história de Roma. A partir daí, eles iniciam aquilo que eles não iriam abandonar mais. Nós vamos conquistar. A partir dali, a partir do momento em que eles se colocam dessa forma, eles partem para fazer. Só que é o seguinte: quando eles decidem que eles vão sair para dominar outros lugares, existe um obstáculo para que eles façam isso. Eles não são uma nação poderosa, não são quase ninguém. São uma nação só, não é tão poderoso assim.
Mas tinha uma nação poderosa, a Fenícia. Os fenícios, os libaneses, eles haviam feito um império, porque eles comercializavam, levavam mercadorias de um canto para o outro, e o comércio deu a eles muito dinheiro. E eles criaram um império, que era um império que se estendia em torno do mar Mediterrâneo, inclusive com a fundação de uma cidade fora do império. É como se, de repente, o Brasil que fosse uma nação muito importante, e essa nação muito importante tomou as outras. Não, a nossa cidade mais importante agora vai ser lá em um outro país, sei lá, em Buenos Aires. Nossa capital agora vai ser lá em Nova York. Mas nem está num território contíguo ao nosso, mas era uma característica deles. Então, eles vão criar uma cidade muito importante num local que hoje é a Tunísia, que é uma cidade chamada Carchedon, que a gente chama de Cartago. Essa cidade era um colosso, e ela é tida como a mais poderosa cidade que existiu na época antiga, antes do nascimento de Jesus. Carrega aí para nós, Denise, uma das 3 figuras. Carrega a primeira, deixa a última. Olha aí. Isso é Carchedon. Olha como é que era. Eles eram tão vocacionados para a questão marítima que a cidade tinha esse porto. Olha essa ideia. Você faz a cidade recuada, ali é o ponto de porto onde os navios atracavam, aí tem esse ambiente redondo, onde ali tudo acontecia, era o ambiente mais interessante para a entrada dos barcos, a comercialização. Vejam como os libaneses gostam de comércio há muito tempo. E aí, a cidade toda vivia em função desse porto que tinha aqui. E eles eram os donos do Mediterrâneo. Coloca a segunda, por favor. Segunda foto. Isso. Aqui já para a gente ver o tamanho da cidade. Vocês estão vendo como ela é? Ali é o local onde reinava Amílcar, que era o grande rei da região lá da Fenícia. O grande rei fenício chamava-se Amílcar. E Amílcar, ele desencarna durante o período em que os romanos decidem invadir. Vai ser mais ou menos um período de 100 anos em que Roma vai fazer 3 investidas sobre Cartago. Ele faz a primeira, e Amílcar é o grande combatedor, é o grande rei, que vai ser o rei e general para impedir o avanço das tropas romanas. Mas ele perde. Quando ele perde a Primeira Guerra, que é a primeira das guerras púnicas, pode parecer estranho, né? Mas púnica vem de fenício, tá? É uma corrupção do nome. Púnica vem de fúnica, funício, fúnice, púnicas, vem da palavra fenício, que é com PH e ficou P, em vez de F. No hebraico também, P e F é a mesma letra. A letra P é a mesma letra da letra F, em hebraico. Uma hora é P, outra hora é F. Então, as guerras púnicas, a primeira delas, Amílcar perde, e eles perdem parte do território, frente à região mais próxima da Itália. Aí os italianos, conseguimos, acho que não é legal. Só que o filho de Amílcar, chamado Aníbal, desenvolve um ódio por Roma colossal. A vida de Aníbal é odiar Roma, porque Roma destruiu seu pai, Roma destruiu seu império, tornou-os menor. Então, Aníbal se forra de uma coragem, de um ódio, de um desejo. Ele quer destruir Roma. Roma não é ainda uma nação poderosa. Está querendo ser. E quando Aníbal tem 21 anos, eles fazem a Segunda Guerra Púnica. Aí Aníbal diz, agora eu vou para o combate. Aníbal é conhecido como talvez o maior general que a humanidade conheceu. As habilidades dele em guerra, movimentação de tropa, a maneira como ele movimentava, as vitórias que ele conseguia eram impressionantes. Muito jovem, ele organiza seu exército e diz, nós vamos combater Roma, mas vamos combater diferente.
Porque na primeira vez que eles vieram, eles nos venceram porque eles vieram pelo mar e a gente foi combater pelo mar. E a gente perdeu. Agora nós vamos combater na terra deles. Eles estão esperando que a gente vá combater com as nossas galeras. Vamos mandar a infantaria pelo fundo. Então, ele faz uma ocupação de Roma, então, pela bota, lá por cima, pela região onde estavam os etruscos. Eles não estão esperando, eles estão esperando que os cartagineses invadam pelo mar. Claro, eles são os donos do mar. Eles vêm pela retaguarda. Ele manda um aqui para iludir os romanos e entra pela retaguarda. E os romanos lutando, e eles vão vencendo, vão se aproximando. Só que acontece o seguinte, de um certo momento para frente, as resistências romanas são menores. E o exército de Aníbal começa a caminhar cada vez com mais velocidade. Quando ele já está próximo de Roma, e tendo certeza de que ele vai vencer, ele recebe uma notícia. Roma tirou os seus exércitos e os levou para Cartago, que ficou desprotegida. Você precisa voltar para Cartago, senão você vai ser rei de nada. Porque eles estão destruindo Cartago. Aí Aníbal tem que dar um cavalo de pau na operação e voltar para Cartago. Ele volta para Cartago tentando combater, mas os romanos já estavam dentro das fortificações e eles destroem o poder de Cartago, mas Aníbal consegue se refugiar. Aníbal se esconde, não é morto, mas ele perde a guerra e perde o poderio. Fica exilado durante um tempo, os romanos começam a caçar por ele, sabendo que ele iria voltar a combater. Aí descobrem onde ele está e pedem que o rei de onde ele está extradite. Quando ele sabe que ele vai ser extraditado, ele toma veneno e se mata. Ele tinha 64 anos quando se matou. Ele passa a vida inteira dele guerreando contra os romanos. Aí vem a última das 3 guerras púnicas, em que já não tinha mais Aníbal, ele já não tinha mais Amílcar, e aí é uma perda fragorosa, os romanos verdadeiramente destroem, absolutamente destroem, estocam fogo em tudo, quebram tudo, arrasam com tudo, jogam sal, impedem o crescimento e simplesmente varrem Cartago do mapa, e a partir daí Roma diz, a dona do Mediterrâneo sou eu. Aí sim, a coragem e a certeza de que Roma era uma potência militar toma conta do pensamento, do coração dos romanos, que diz, não, tem que tomar conta de tudo, você pode só o Mediterrâneo é pouco. Mas eles, ali, a vitória das 3 guerras púnicas, eles ganham as 3 guerras. Na última, eles sequestram uma galera cartaginês e estudam como é que são as velas, eles estudam como é que eles se movimentam, e aí eles fazem uma espécie de espionagem industrial e constroem galeras iguais e combatem no mar, em pé de igualdade com eles, e em terra os romanos eram imbatíveis, aí eles destroem. E aí Cipião Africano, que era o nome do general italiano, ele arrasa Cartago. Coloca aí a última foto, Vinícius, para a gente ver Cartago, por favor. Olha, de cima é Cartago antes das guerras púnicas, em 300 AC. Eles destruíram tudo. Hoje ela é assim, quem for à Tunísia vai encontrar essa construção. Está vendo lá o círculo? Ainda existe alguns resquícios daquele redondo que tinha lá. O porto de entrada, algumas coisas ficaram, mas muitas movimentações de terra foram feitas e apagaram. Aqui onde tinha esse canalzinho de entrada, agora está fechado, tá vendo? Houve aí uns serviços de urbanização e isso acabou. Mas Aníbal passou para a história como um grande general cartaginês, que, embora tendo sido vencido, foi um cara incrível. E Roma, então, bate o martelo e diz, eu agora sou a dona do Mediterrâneo. Agora eu domino a aristocracia da força bruta, né? As pessoas estão perguntando no chat de onde esse texto, é o texto de Allan Kardec, As Aristocracias, em obras póstumas.
Na primeira metade do livro, vocês vão encontrar lá textos belíssimos de Kardec, um falando sobre a raiz, né, do pensamento que levaria à Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, e logo na sequência ele nos apresenta, não por acaso, esse texto das aristocracias, né, falando de como, né, o ser humano se comportou ao longo da história em relação à busca do poder, né, em relação à busca da hegemonia, do poder. E a força bruta, a aristocracia da força bruta, está gritando nesse momento, né, lá, literalmente força bruta, porque quando a gente recupera imagens e dados sobre as batalhas dessas 3 guerras púnicas, a gente vai ver, inclusive, animais de grande vulto sendo utilizados como elefantes. Né? Imaginem, elefantes treinados para a guerra. Né? Não é um cavalo, é um elefante. Né? Então, eles entravam com força bruta mesmo. Né? Artilharia ali pesada, vários soldados comandando o elefante, e ali aqueles embates extremamente sanguinolentos, né? Em plena vigência da aristocracia da força bruta. Aí, nesse momento, a gente já pode falar de Império Romano, né, Elahá? Porque a gente está falando de uma civilização que já tem o domínio completo sobre toda a Península Ibérica, e uma civilização que vai contar aí de 50 a 60 milhões de cidadãos romanos. 50 a 60 milhões de pessoas pertencentes ao Império Romano, cidadãos romanos, né, distribuídos em vários territórios que foram ali conquistados pela águia romana, né? E nesse momento a gente já não tem mais a monarquia, o sistema monárquico, e aí já tem o sistema dos heróis, né? Dos heróis de guerra, dos grandes generais, dos Césares, né? E sendo o Júlio César um dos mais lembrados pela história. Marco Antônio, todos esses. Esses vão ficar para uma próxima oportunidade. Mas eu acho que a gente tem que chamar Denise Balot, porque nós estamos já com o tempo mais estourado, né? Nosso tempo. Cris, você faz a nossa prece final e aí depois a gente já entra com o nosso vídeo. Vamos lá. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos, entrarmos numa sintonia mais direta com os benfeitores espirituais, nossos amigos espirituais, individualmente, de cada um de nós, e certamente do grupo de trabalho que, sob a égide de uma espiritualidade maior, coordena os trabalhos vinculados a esse espaço de reflexão, a esse programa que carinhosamente chamamos de série de estudos A Caminho da Luz. Nós já formamos uma família, exercitamos nesse contato estreito, quinzenal, essa alegria do convívio fraterno, podemos experienciar essa fraternidade entre nós, nos debruçando sobre o passado e buscando aprimoramento para uma projeção futura de nós mesmos, numa contribuição na nossa escalada evolutiva, no nosso progresso individual, mas também na nossa possibilidade de contribuição para um coletivo humano e para a melhoria das sociedades humanas sobre a face da Terra. Queremos participar, mestre, queremos poder vivenciar a oportunidade de continuarmos nesse lindo planeta azul, chamado de planeta Terra, vivenciando a experiência de um mundo de regeneração. E tu mesmo, enquanto irmão entre nós, nos apontou o caminho. Herdarão a terra os mansos e
pacíficos. Então, no final do programa de hoje, quando relembramos uma das nações mais bélicas, com mais vocações bélicas que pudemos atestar sobre a face da terra, pedimos, Senhor, para que possamos amainar em nós a agressividade, o sentimento bélico, e possamos mirar alto para o futuro, podendo ser participantes e almejando sermos participantes desse momento novo, que com certeza, de forma inequívoca, alcançará a humanidade nesse momento de transição planetária. Que deixemos de lado o afã da guerra tão propagada pelo povo romano e que possamos deixar eclodir em nós a floração do Evangelho, que na sequência veio brindar a humanidade com a presença do Messias entre nós, do grande mestre de todas as eras e de todos os tempos. Muito obrigada, amigo maior, irmão Jesus. Que todos possamos ter uma excelente noite e que estejamos juntos em mais um encontro aqui, a caminho da luz. Que lindo, Cris, que lindo. Gente, nós ficamos por aqui, mas com o nosso vídeo mais uma vez. E beijos para todos, obrigado aos nossos parceiros e a vocês dois, a nossa eterna gratidão. Até a próxima. No início campo, pastores e plantações no Vale do Pó. Etruscos que em Gênese moldariam o ferro e também o caráter dessa civilização, onde durante 5 séculos vigoraria o poder do trabalho, da inteligência e da arte da guerra. A monumental Roma, com suas oferendas politeístas e altares, surge no mítico imaginário na versão lendária dos irmãos Rômulo e Remo. Na narrativa de Eneida do poeta Virgílio, os gêmeos, descendentes de Enéas, herói troiano, foram abandonados à própria sorte ainda crianças, no rio Tibre. Salvos e amamentados por uma loba, o mito e a saga reforçam a luta fratricida pelo primeiro reinado de Roma, que assinalaria nas fieiras da história a vocação desse que se consolidou como o maior império do mundo ocidental. Em 753 a.C., os primeiros habitantes de Roma, os latinos e sabinos, integram o grupo de populações indo-europeias originárias da Europa Central que vieram para a Península Itálica em ondas sucessivas. Entre as 7 colinas, Roma ganha na fase das monarquias o impulso empreendedor do rei Tarquínio Prisco, responsável pela urbanização da cidade com a suntuosidade do Templo de Júpiter, o Capitólio e outras edificações monumentais. Foi ele o responsável pela drenagem dos pântanos e também do inovador sistema de esgotos, a cloaca máxima. No tocante à blindagem das impurezas, atendendo ao culto externo no âmbito da religiosidade, os romanos em nível espiritual no contato com os gênios familiares não alcançavam transcendência nos altares domésticos que seus quereres eram atendidos. E na falta de unidade, o panteão Templo Maior de Roma contabilizava mais de 30.000 deuses. Os patrícios ocupavam o lugar no Senado e no poder. As altas funções que exerciam no exercício da administração pública, justiça e na religião
instauravam a fusão da aristocracia da força bruta e do nascimento, numa correnteza de procedimentos às vezes nefastos e de estímulo à divisão entre ricos e pobres, ao culto da cobiça, ao poder e ao seu exercício nem sempre à altura da nobreza de seus títulos. Em 509 a.C., o Senado afirmava protagonismo. Caiu o período da monarquia romana e os patrícios passaram na República a dar ao Senado o status de maior órgão de poder político de Roma. A plebe, secundada por ideias libertárias, organizava 5 revoltas que resultaram no aprimoramento e evolução da lei humana e romana. Com a inexorável ação do tempo e da lei do progresso, que é divina, as duas classes, patrícios e plebeus, praticamente se igualariam em relação aos direitos civis. A águia traduzia seu simbolismo em expansão territorial e bélica. Rompia fronteiras, tanto as físicas entre territórios como as de moralidade. A família romana, exemplo de instituição sublimada, que guardava as virtudes heróicas da mulher e a perfeita compreensão dos deveres do homem, viu corrompida sua estrutura em almejos de sedição e poder. O domínio de toda a Península Ibérica, a partir do século IV a.C., e uma segunda etapa das guerras de Roma contra Cartago, chamadas Guerras Púnicas, provocariam a destruição total daquela que foi, em África, o maior e mais importante centro comercial do Mediterrâneo. Alastrava-se o poder. Nas ruínas de uma das cidades mais ricas do mundo clássico, as legiões romanas emergiam no afã bélico de conquistas. Após os triunviratos, estratégia de gestão compartilhada, Roma robustece o período que conhecemos como Império Romano. A divisão por territórios em 284 anos depois de Cristo já denotava os fatores que causariam o seu declínio. Em conjugação de impérios e imensa conjugação de terras, o Império Bizantino e Romano, respondendo a mesmo espírito expansionista, não suportaram sua própria estrutura monumental. A impossibilidade de comandar tamanha grandeza, a corrupção que solapava suas engrenagens, as constantes invasões bárbaras, a alta carga tributária e a escassez de escravizados determinaram seu declínio. Mas, na aurora de novos tempos, a providência divina alerta para os descaminhos, mobiliza-se para a oferta da Boa Nova. E diz Emmanuel: e quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas.